Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Gustavo Scatolino, professor de Direito Administrativo, e vamos ver agora dicas aqui sobre Direito Administrativo para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E a dica que eu trago para vocês hoje é sobre as fontes do Direito Administrativo, uma matéria que é introdutória ao Direito Administrativo, mas ela pode aparecer no seu concurso. Então vamos lá, põe na tela para a gente aí, produção. Então, olha só, quais são aí as fontes do direito administrativo? E fontes quer dizer o quê? Quer dizer origem, da onde que ele nasce, da onde que ele vem. Ele vem de 4 fontes. Quais são elas? Lei, doutrina, jurisprudência e os costumes. Então, na tela aí agora, produção, põe pra gente aí. Então, nós temos aí as 4 fontes, correto? Então, temos a lei, a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Pessoal, quando a gente fala lei como fonte do direito administrativo, a lei aqui é a lei no sentido amplo. O que isso quer dizer, hein, pessoal? Lei no sentido amplo quer dizer qualquer fonte normativa. Lembra aquela nossa pirâmide de hierarquia das normas? Tem a pirâmide, aí vai ter lá no topo a nossa Constituição. Teremos aqui embaixo as leis em sentido estrito, e temos lá embaixo os demais atos administrativos de caráter normativo. Atos administrativos de caráter normativo. Então, olha só, quando eu falo leis aqui, não é só a lei que é feita pelo parlamento, não. Lei feita pelo parlamento é a lei ordinária, lei complementar e outras leis que têm esse mesmo nível. Outras fontes normativas têm o mesmo nível de uma lei, que é o caso de uma medida provisória. Só que quando fala lei como fonte do direito administrativo, quer dizer qualquer fonte normativa, ou seja, regras que estão na Constituição, regras que estão nas leis ordinárias, leis complementares e também regras que estão em demais atos administrativos de caráter normativo, decretos, resoluções, portarias, instruções, qualquer ato administrativo de caráter normativo vai entrar nesse conceito de lei como fonte do direito administrativo. E a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver já que a lei é a fonte primária do direito administrativo. Então, qualquer fonte primária vai prevalecer sobre as demais. Então, de repente, um decreto, que é um ato administrativo normativo, prevalece sobre uma segunda fonte, que seria jurisprudência, doutrina, costumes, que são fontes secundárias, acessórias ou informais do direito administrativo, certo? Segunda fonte, doutrina. A doutrina, o que ela consiste? São teses doutrinárias, teses jurídicas escritas pelos operadores, pelos estudiosos do direito. E essa doutrina nos auxilia muito no dia a dia da administração. Por quê? Porque nem tudo vai estar na lei. E mesmo que esteja previsto em lei, nós temos aí também conceitos doutrinários que vão explicar a lei. A lei não vai ter condição de falar de uma expressão e conceituar. Então, muitas vezes, a doutrina vem nos auxiliar e explicar textos de lei, explicar conceitos que a lei deixa de forma abstrata. Então, a doutrina auxilia, é uma fonte secundária, então, do direito administrativo. Temos também jurisprudência. O que é jurisprudência, meus amigos? Jurisprudência são decisões reiteradas dos tribunais que vão na mesma direção. Então, quando um tribunal decide uma questão de forma reiterada e vai na mesma direção as decisões sobre aquele assunto, isso forma uma jurisprudência, que acaba influenciando e muito o dia a dia da administração pública, correto? E a quarta fonte que temos aqui são os costumes. O que são os costumes? São condutas reiteradas pelos servidores, praticadas com a consciência de obrigatoriedade. Então, ele pratica uma conduta de forma reiterada, consciente de que aquilo ele faz de forma obrigatória. Apesar de não haver uma determinação expressa para que ele se comporte naquela direção, ele faz isso porque conscientemente ele tem aquilo embutido dentro dele de que tem que se comportar daquela maneira. Pergunto a você, como que a União e como que o DF divulga oficialmente os seus atos?
no Diário Oficial da União, correto? Por quê? Porque há uma lei que manda divulgar nesses veículos oficiais. Mas pensa no município lá do interior do Nordeste, no interior de Minas Gerais, que é muito pequeno mesmo, e não tem uma imprensa oficial. Como que ele faz a divulgação dos seus atos? E não há também uma lei, uma norma que determina onde tem que ser feita a divulgação. Aí que vai entrar os costumes. Então, os costumes vão dizer para aquele servidor qual é o costume do local de fazer a divulgação e que geralmente é publicando onde? Divulgando onde? Divulgando ali no mural da prefeitura. Pode não haver uma lei que manda que seja feito assim. Pode não haver um ato administrativo que determina que seja feito assim. Mas o costume daquele local é pegar o edital do concurso, pegar o edital da licitação e divulgar, fixar no mural da prefeitura. A partir dessa publicidade, o ato vai então começar a produzir os seus efeitos. Essa forma de fazer a fixação no mural da prefeitura é a publicação do local e a partir de então o ato começará a produzir os seus efeitos. Pessoal, anota aí para finalizar essa dica. A lei é a fonte primária, a lei é a fonte primordial, a lei é a fonte principal, formal do direito administrativo. Todas as demais fontes são o quê? Secundárias, acessórias, informais, são todos nomes que os autores vão dar e que pode aparecer na sua prova. Se a lei é a fonte primária, ela, nesse caso aqui para a questão das fontes, vai prevalecer sobre as demais. Prevalece sobre a doutrina, a jurisprudência, os costumes. Um costume, ele vai ser fonte sim, desde que ele não entre em contradição com a lei. Costume contra a lei é um costume ilegal. Costume serve para quê? Já que é uma fonte acessória, para poder complementar a lei, para poder auxiliar na aplicação da lei. Ou então, quando não tiver uma lei, eu posso aplicar os costumes. Agora, tendo uma lei, o costume, ele só vai ser aplicado se for para auxiliar na aplicação dessa lei. Então, ficamos por aqui com essa dica e até as próximas dicas e venha com a gente.